Petrobras subiu forte recentemente, nas últimas semanas, rompeu tudo, foi embora, pegou foguete. E aí você começa a pensar, e aí? Será se entrou em tendência? Será se eu entrar agora eu estou comprando topo? E vem aquele sentimento, né? E se eu comprar agora e o preço começar a despencar? Eu paguei caro e depois o preço começa a cair e eu começo a sentir o desconforto da perda. Pessoal, isso é muito comum. Tem muito investidor pensando isso agora. Por quê? Ele entra na euforia, ele toma decisões baseadas no sentimento do movimento. E o que eu quero mostrar para vocês aqui não é movimento, e sim estrutura do preço. Então, vamos fazer uma análise, vamos entender onde o mercado está negociando, vamos puxar um pouquinho do histórico da negociação para entender a faixa de negociação. O que que aconteceu? A gente precisa de tempo para ter uma definição em relação ao preço. Então você precisa aprender isso, você precisa analisar o mercado melhor com uma leitura mais estrutural. E eu quero mostrar isso para vocês. Então, vamos entrar no gráfico aqui para a gente fazer uma análise sobre esse movimento e o atual momento que o papel ele está agora, a Petrobras, né? Então, vem comigo, vamos para a tela. Bom, pessoal, nós estamos posicionados aqui no gráfico, tá? O exemplo é a Petrobras, mas qual que é o objetivo? Isso aqui aplica em qualquer leitura estrutural, qualquer leitura que você fizer de qualquer ativo, tá bom? Nós vamos usar o exemplo da Petrobras, porque é um exemplo muito bacana para a gente analisar. Certinho? Então, olha só, pessoal, o que que aconteceu aqui? Recentemente, Petrobras, ela estava negociando dentro da casa dos R$ 30 até R$ 38. Certo? E depois dele romper essa região, ele pegou o foguete aqui, ó, e foi-se embora, pessoal, praticamente sem recuar. Somente aqui nesse pedacinho aqui que ele fez um teste, né, um recuo e continuou subindo até aqui na casa dos R$ 50. Pessoal, agora o que que a gente precisa entender? Vamos tirar o zoom um pouco do gráfico aqui. Vocês podem ver aqui, ó, olha só, essa faixa de negociação. Nós temos isso aqui, ó, totalmente livre, sem nenhuma negociação. O mercado nunca trabalhou aqui. E quando o mercado sobe dessa forma aqui, direto, sem fazer nenhum tipo de teste, sem memória de mercado, a gente fica perdido. A gente não sabe qual é a aceitação do mercado em relação ao preço que ele está negociando. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, essa visão. Por quê? Porque nesse momento, com o mercado aqui, nessa região aqui, dos R$ 48 hoje, né? O mercado está aberto aqui, está negociando aqui a 48, 47. Você está aí pensando, putz, será se eu entro? E se eu entrar e esse preço vir para baixo? Será se eu estou comprando topo aqui nessa região? Você começa a se questionar. E vem também aquele sentimento, né? Puxa vida, olha só, galera, perdi essa alta aqui. Isso é normal, todo investidor passa por isso. Por isso a gente faz análise estrutural, tá? Agora é importante a gente voltar no tempo. Por quê? Vamos colocar o time frame semanal, tá? O que que nós observamos aqui no gráfico semanal? Vocês podem ver aqui que o mercado ele rompeu regiões muito importantes, ó. Regiões muito importantes que já teve rejeição recentemente. Aqui eu estou falando de recentemente mesmo, o ano de 2024 aqui mais ou menos, até 2026 nesse rompimento. Nós tivemos rejeição aqui, o preço caiu, ele lateralizou aqui nessa região, fez uma acumulação muito forte aqui, teve muita negociação aqui nessa região. E quando ele rompeu, ele nem olhou, ele foi-se embora. Então isso aqui para a gente mostra que nós não sabemos qual é a estrutura do preço hoje. E para isso a gente tem que voltar agora um pouquinho mais, não um pouquinho, um pocão, né? Aí a gente começa a chegar aqui, pessoal, olha só. Vamos apagar esse desenho aqui. Olha só, galera. No ano de 2008, para ser preciso aqui, no ano de 2008, mais ou menos, o preço, ele bateu essa região aqui, tá? Essa região de R$ 50. Isso aqui, o que que importa isso pra gente? Importa apenas memória. O mercado, ele tem memória nessa região.
E quando o mercado tem memória, a gente começa a usar como bússola. E se vocês observarem, o mercado nessa época, no ano de 2008, ele rejeitou essa região, rejeitou fortemente. E o preço caiu com muita força, aqui para casa dos R$ 16, tá? Depois disso, o preço ele veio caindo com muita força. Após ele rejeitar essa região dos R$ 50, ele caiu, ele não parou de cair. E ele veio parar na região dos R$ 4, pessoal. Isso mesmo. O papel caiu de R$ 50 para R$ 4. E quem entrou nessa região aqui, ó, ele pensou, olha, estamos em tendência, né? Essa alta aqui. E é muito difícil o investidor aguentar uma queda de, cerca de 7 anos contínuos, saindo de 50 para R$ 4. Apesar da Petrobras ser uma empresa sólida, uma empresa muito forte, estatal, a maior empresa do Brasil, aqui tem questões políticas, tem a questão agora da guerra, do petróleo, tudo isso afeta. Mas a estrutura, ela sempre vai ser soberana. A estrutura, ela sobrepõe o evento, que é essa alta aqui. Essa alta, no momento, nada mais é do que um evento. E nós temos uma região de rejeição. Então, nós temos que tomar muito cuidado agora. O momento agora é de observação. Por quê? Porque agora, a gente voltando aqui para o tempo atual, o que a gente pode analisar aqui? Nós podemos dizer o seguinte, olha só. Evento não confirma nada. Essa alta é apenas um forte evento. Teve esforço? Teve. Teve resultado? Também teve bastante resultado. Porém, o que vai confirmar a estrutura e o preço é aceitação. E a aceitação ela só vem com o tempo e com testes, tá? Então vamos voltar aqui para o gráfico diário, porque ajuda na nossa análise. Voltando aqui para os nossos estudos, vamos acender os nossos estudos. Então olha só, pessoal. No momento, nós temos uma nova faixa de negociação. Qual faixa de negociação que nós temos atualmente? Que é uma faixa importante para ser observado. Essa região aqui, ó, entre 38 e R$ 50. Aqui nós estamos observando o preço agora. Por quê? Porque nós precisamos de teste agora. Nós precisamos de teste para entender se realmente agora o preço negocia nessa região, se a gente deve tratar isso daqui como nova estrutura. Só que não basta o preço lateralizar para ser uma estrutura. Apenas lateralizar não quer dizer nada, porque muitas pessoas falam assim, ó, o preço agora ele lateralizou aqui, ó. Significa que nós estamos em distribuição e depois o preço volta a cair, ou nós estamos em reacumulação e depois o preço volta a subir. Porém, pessoal, o que vai definir se é uma acumulação ou uma distribuição são, mais uma vez, o tempo e os testes. Por quê? Porque digamos o seguinte, nós temos esse topo aqui. Caso o mercado agora, vamos limpar aqui, vamos ver uma possível distribuição. Uma possível distribuição é o mercado lateralizar, né? Porque aí o dinheiro está trocando de mãos, está trocando da mão forte para as mãos fracas, que é o institucional distribuindo suas posições. Para entender se é uma distribuição, a gente precisa testar esse topo aqui, ó. Fazer muitos testes. Por quê? Porque se o mercado testa e volta para dentro, volta a testar novamente, é rejeitado e volta para dentro, e principalmente observando o volume, nós temos aqui uma absorção nesses testes. O volume ele aumenta muito nesses testes. Por quê? Se o volume aumenta muito, significa que tem muitos players negociando, distribuindo suas posições. Agora, o inverso é recíproco, é a mesma coisa. Caso o mercado venha testar esses fundos aqui, ó, principalmente nesse rompimento, e passa a rejeitar, voltando para essa região, o que nós temos? Nós temos a rejeição da volta para essa região de acumulação. Então, nós poderíamos ter um segundo cenário, que seria um cenário de
reacumulação. Beleza? E no cenário de reacumulação, ou no cenário de distribuição, o que nós temos? Reacumulação, possivelmente entrar em tendência no futuro e romper os 50 e ir embora. E a mesma coisa no cenário de distribuição, nós podemos ter o mercado voltando para dentro dessa região antiga, para essa estrutura, e voltando a negociar nessa nova estrutura. E aí, claro, se ele voltar para essa região e aceitar, ele tem que testar novamente. Se ele volta para essa região rompida. Se ele testa e não aceita essa região e volta para cá, então nós começamos a ganhar mais força. E claro, a gente vai olhar volume. A gente vai sempre acompanhar esforço e resultado. Esse cenário nos dá tranquilidade. Por quê? Porque quando o mercado ele decide, né? Então, hipoteticamente, nós vamos analisar aqui essa região. Como eu falei, se o mercado lateralizar, fizer testes, rejeitar, voltar, aí a gente começa a realmente ter uma nova região de estrutura para a gente tomar decisões de compra ou venda dos nossos papéis. Do jeito que está hoje, nós temos apenas um grande evento, que foi essa alta, e ela não fala nada para nós. O mercado perdeu força, ele agora está trabalhando nessa região, entre R$ 48,00 e R$ 50,00, a gente tem que observar. Para que você não caia na emoção de falar, pronto, agora eu estou numa tendência, eu vou comprar que o preço vai embora. Para que você não tenha a insatisfação de comprar topo, entre aspas, né? E ver o preço derreter e falar, puxa vida, eu comprei caro e agora está negociando a R$ 38,00, por exemplo. Isso vai trazer um desconforto muito grande para você. Então agora o momento é de observar o mercado, acompanhar a movimentação. Pessoal, nós que investimos no longo prazo, a gente não tem pressa para comprar e vender ativos. O que nós fazemos aqui? A gente tem cerca de 8 a 10 empresas que a gente analisa diariamente, acompanha e investe. Uma delas sempre tem algum momento bom para a gente aportar o nosso capital ou para a gente reduzir o nosso risco. Por isso, a gente vai acompanhando a estrutura do preço ao longo do tempo em todos os ativos. Então, eu, por exemplo, estou observando o mercado nesse momento em relação ao papel Petrobras. Essa análise que eu fiz com vocês, ela é baseada na leitura estrutural de mercado, leitura de mesa estrutural, com Richard Wyckoff. Tem muitos vídeos aqui no canal sobre metodologia de Richard Wyckoff. Aconselho você a assistir vários vídeos aqui do canal. Tem algumas playlists sobre ciclo de mercado, acumulação, distribuição, como os institucionais pensam o mercado. Assiste os vídeos porque isso vai te trazer uma clareza muito grande do que eu estou falando aqui agora, se você chegou agora e não entendeu bem do que eu estou falando em relação à estrutura de preço. Então, Petrobras hoje eu estou observando. Estou tranquilo, não estou preocupado, não estou eufórico. O preço subiu e agora o que eu faço? Vendo ou compro? Estou com medo de comprar topo. E é isso que eu quero para você, que você tenha tranquilidade. Entenda quais dos seus papéis, os seus ativos, estão em melhores regiões de negociação, estão com preços mais justos em relação à estrutura, em aceitação, porque quando o preço está sendo negociado em uma região definida, você negocia junto com ele sem nenhuma surpresa, sem ficar preocupado com os movimentos do dia a dia, né? Sobe tantos por cento, cai tantos por cento, mas a gente acompanha a estrutura macro num tempo gráfico diário e semanal para a gente sair do ruído. Certinho? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele ajude você a entender um pouquinho mais como funciona o mercado financeiro. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. O canal aqui é um canal de escola de leitura institucional de preço. Não é de compre aqui, vende aqui, nossa, agora explodiu, é hora de comprar. Não, meu objetivo não é trazer esse tipo de emoção para você. Thumbs falando, venha comprar que agora explodiu, vai explodir o preço. Não, é trazer clareza para você investir no longo prazo com leitura estrutural do mercado. Compartilha nos grupos de investimento que você conhece, dos seus amigos, e continua acompanhando o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, meus amigos.